Prefácio. Ao longo dos anos, fui gradualmente construindo uma imagem do que acredito que deva ter sido Shakyamuni, Buda, o fundador da religião budista. Este livro constitui uma tentativa de transmitir de forma simples, direta e sem pretensões literárias essa imagem do leitor. Shakyamuni foi um homem que, vivendo há 2500 anos na região norte central da Índia, procurou devotada e incansavelmente descobrir a natureza do Dharma, ou lei, os princípios eternos da verdade, que transcendem tempo e lugar. Pensador de proporções gigantescas, ele persistiu nos seus esforços para desvendar a fonte da criação e libertar a existência humana de todos os impedimentos, em benefício dos homens das eras posteriores. Se eu, como indivíduo que também busca essas verdades e, principalmente, como pessoa que vive na presente época, tentasse imaginar o tipo de pessoa que foi Shakyamuni Buda, que retrato dele emergiria? Foi esse espírito de interesse um tanto ingênuo, de curiosidade e, em certo sentido, de audácia, que resultou neste livro. Mas para traçar um retrato de Shakyamuni Buda, precisamos, em primeiro lugar, de certos materiais, fatos históricos, datas exatas, fontes cuja confiabilidade esteja além de dúvidas. Materiais estes que, apresso-me a notar desde o princípio, são lamentavelmente escassos. Parcialmente, isso se deve ao fato de ter o Buda vivido há muito tempo, e até certo ponto constitui um reflexo das características da característica falta de interesse dos indianos pela manutenção de registros históricos. Mas, qualquer que seja a causa, torna-se extremamente difícil a tarefa de se chegar a uma viagem fiel, a uma imagem fiel do Buda. Mas, simultaneamente, torna possível e mesmo necessário que o autor exercite em grau considerável sua imaginação. Nesse sentido, a despeito do grande abismo de tempo que me separa de Shakyamuni Buda, penso que minhas próprias experiências pessoais e minha devoção religiosa permitiram-me adquirir certa intuição dele como indivíduo. Esse foi o motivo pelo qual intitulei o original, a versão japonesa desse trabalho, de Watakushi no Shakuson Kan, ou Minha Visão de Shakyamuni. E porque o subtítulo da edição inglesa é Uma Biografia Interpretativa. Acredito sinceramente que podemos procurar descobrir e compreender outro indivíduo apenas através do veículo de nossa própria identidade como ser humano. Baseando-me nessa premissa, tentei transcender a barreira do tempo e estudar o homem que chamamos o Buda. Neste particular, o retrato que dele faço, em vez de traçado rigorosamente de acordo com fontes bibliográficas, é fortemente colorido pela imagem que dele formei como líder de um movimento religioso. Pela subjetividade desse método, posso apenas implorar a indulgência de meus leitores. Nesta conexão, vale a pena notar que o interesse primário da religião budista é saber se a pessoa realiza dentro de si mesma o Dharma, ou princípios da verdade eterna. Por essa razão, tem menos importância do ponto de vista religioso indagar quais foram as palavras e atos específicos de Shakyamuni Buda como personagem histórico, do que o de descobrir a natureza do Dharma que ele atingiu e perguntar se outras pessoas podem conseguir fazer o mesmo. O retrato de um homem que atingiu o Dharma, tal é o verdadeiro Shakyamuni Buda, é ele quem desejamos conhecer. Se este livro for lido à luz dessas características peculiares da religião budista, e se servir em pequeno grau como ponte espiritual entre o Oriente e o Ocidente, minhas esperanças como autor terão sido mais do que concretizadas,
Encerrando, gostaria de expressar minha profunda apreciação ao professor Watson pelo tempo e esforço que despendeu na preparação da versão inglesa deste trabalho. Daisaku Ikeda.